Boa noite a todos, companheiros queridos. Nós estamos iniciando o nosso estudo de sábado, o estudo do Evangelho, miudinho, né? O estudo minucioso do Evangelho, na nossa Casa Espírita Cristã, SEC, localizada no município de Vila Velha, Espírito Santo, hoje, dia 17 de abril de 2021. E amanhã, nossa casa completa 52 anos de atividades ininterruptas, porque mesmo nessa pandemia nós não paramos. As nossas reuniões presenciais, obviamente, seguindo o protocolo, seguindo a orientação da FEB também, das organizações, está fechada. Mas as nossas atividades prosseguem virtualmente, dentro do possível. São até mais intensas, né? Hein? Estão até mais intensas. Mais intensas, os estudos, as reuniões, né? Reuniões, a gente só não está realizando reuniões mediúnicas, porque, inclusive, não é de bom alvítreo, né? A gente realizar de bom tom, porque nem todos têm controle, né? Da sua situação de mediunidade, mas a gente realiza preces no mesmo horário, não é? Conversa, nós estamos fazendo um estudo da mediunidade, um estudo mais sobre dialogador, né? E esclarecedor, e os médios, um estudo mais específico. E nós vamos continuar agora, mas eu queria ver se eu consigo antes, meus queridos, vou tentar colocar aqui umas fotos, acho que eu não vou ter acesso, umas fotos da Casa Espírita Cristã. Deixa eu ver. Eu tenho que compartilhar, não adianta. Deixa eu compartilhar. Ah, tá aqui ela. Oh, que coisa boa. Eu vou primeiro colocar isso, depois... Deixa eu dar só uma saidinha aqui, tomar um remédio e já volto, hein? Tá bom, querido. Não, não é você que eu quero, você está muito adiantado, eu quero outro. É essa aqui. Vocês estão vendo direitinho? Não, não apareceu, não. Não apareceu. Tá aparecendo uma tarja toda quadriculadinha. Ah, que pena. Volta, Gisela. Estou voltando. Agora apareceu aqui os arquivos. Pois é por isso que eu tenho que clicar em cima do arquivo e ele não aparece. Apareceu? Para mim está aparecendo. Mova essa janela. Agora apareceu a tarja novamente aqui. Mova essa janela para longe do aplicativo, é isso? Ô, Gisela, para mim está escrito... Oi. Vou te sugerir o seguinte, você tirar do compartilhamento, deixar a foto já aberta, aí você compartilha e clica nela. Mas tá, já compartilhei. Eu compartilhei. Não, você tira... Ah, entendi. Não, entendi. Peraí. Eu entendi o que você falou. Peraí. Aí você já abre a foto que você quer mostrar e compartilha e vai nela. Deixa ela aberta já aí no seu computador. Aí... Pronto? Agora deu. Então vamos ver se as outras também. O problema é que as outras eu vou ter que ir de um em um. Essa, então, era a famosa casa do Julinho, Helena. Aqui, nessa região, aqui, atrás do lado direito, aqui tinha um abacateiro. Então, ali nesse abacateiro, que tinha um terreno, até o final do muro, era o terreno da casa primitiva, da casa do Júlio. E as crianças estudavam, faziam o evangelho, estudavam evangelização infantil, principalmente, debaixo do abacateiro. Lembrei agora do Chico Xavier, né, que ia fazer as atividades de distribuição, né, embaixo do abacateiro. E é onde é a casa hoje? Exatamente. Essa esquina aqui, você está vendo que tem um quadradinho aqui no muro? É onde a parte redonda da nossa casa hoje, nosso prédio. Você vai ver depois, eu vou mostrar. Esse aqui foi logo depois que eles começaram a construção no terreno do Júlio mesmo. Aí ainda permanecia aqui, o abacateiro já saiu daqui, já derrubaram. Ainda permanecia a casa inicial
E aí eles começaram a construir o segundo andar. Posteriormente, foi derrubada a casa inicial e eles fizeram um acréscimo da construção aqui ainda no primeiro andar. O andar de baixo, o térreo, hoje fica a nossa cantina, hoje fica a nossa livraria, várias mesinhas que, né, para a gente, na hora da cantina, a gente sentar-se para conversar, que é muito gostoso. Aí fica o bazar, nós temos um bazar, né, com os produtos das nossas companheiras que fazem a parte de artesanato, que trabalham no artesanato, que é comandado pela nossa querida Berenice Viana Santos. E ali fica, é muito bonitinho. Oi. Essa casa do lado não é a casa onde era a oficina Vovô Pedrinho, não? Não, não. Não, era, mas era lá. Não, não era não, Chiquinho. Vou te mostrar onde Porque era. o prédio ocupou o terreno todinho. Não, vou te mostrar onde era. Essa aqui, então, já é a terceira etapa, que eu diria, que é praticamente o que nós temos hoje, não é? Essa parte redonda era onde era, olha, a casa, né? A quebra do muro da casa inicial, onde nós estamos hoje. E, finalmente, eu vou voltar aqui, a casa atual. Então, Chiquinho, você sabe onde esse último prédio baixinho aqui, onde tem o nome da Casa Espírita, com o logo na frente? Sei. Onde é a nossa reunião, onde a gente realiza as reuniões doutrinárias? Sei. Ali que era a oficina do Vovô Pedrinho. Lá no fundo, onde hoje é a sala de reuniões mediúnicas, atrás do palco. Ali era a oficina. Sim, mas não, a impressão que dá é que era aquela casinha que estava na foto. Não é não. Porque o prédio ocupou. Não. É o que a Giselda está falando aí. Era lá mesmo. Porque essa parte aqui foi quando nós tivemos aquele problema na justiça e nós tivemos usando essas duas casas. Depois ganhamos, né, porque por orientação da Federação Espírita, nós fizemos uma solicitação de orientação e a gente deveria apenas responder aos processos que fossem colocados contra nós. E nós conseguimos, no final, graças a Deus, em nome de Jesus, com muita fé, otimismo e muito trabalho, muito suor dos advogados, receber a nossa casa de volta, né? E sem problemas nenhum, porque depois nós, enfim, resolvemos todos os problemas. Então, essa aí é a nossa casa, como está atualmente, né? A entrada, a gente normalmente entra aqui pelo ladinho, vocês estão vendo aqui o meu mouse? Uhum. É a entrada atual. Tem essa entrada aqui que é para o salão principal, atualmente. Mas, de um modo geral, como ele só funciona às segundas-feiras, só abre às segundas-feiras, ou então a gente tem acesso por ele internamente, pela parte interna, nós costumamos entrar por aqui. Ao lado é o estacionamento nosso, da Casa Espírita que está. Então, é isso. Graças a Deus. Agora, então, nós vamos passar para o nosso vídeo, né? Do nosso querido Aloísio Elias. Aloísio Elias. Deixei prontinho esse bendito desse vídeo, já não estou achando mais. Conferi antes, estava tudo certinho. Deixa eu tirar isso aqui. Outra vez. Oh, meu Deus do céu. Que isso? Eu não queria ter que pedir a Chacu, mas sumiu daqui o vídeo. E eu conferi antes de entrar. Qual que é o 116 ainda? Não, 118. Ah, 118. Se você precisar, você me avisa aí que eu vou lá. Não, eu acho que eu vou precisar, não estou achando.
Estou procurando aqui. Ah, tá aqui, peraí. Peraí que agora vai. Ah, tá. Tudo bem, então. Foi no minuto 46, né? Exatamente. Pronto. Estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Então, vou botar para Aciona rodar. para ver se a gente ouve. Vou botar para rodar. Que desrespeito com a tarefa. Estou aqui. Tá dando para ouvir também. Se eu parar por um momento, sabe? Respirar fundo e falar, esse pensamento e esses sentimentos que eu estou nutrindo, eles estão em qual faixa? Em qual andar da casa mental? Porque eu posso estar dentro da casa espírita, mas não estar dentro da casa de Deus. Como qualquer igreja, qualquer templo. Eu posso estar dentro da casa espírita, mas não estar dentro da casa de Deus. E eu posso estar dentro de um prostíbulo. Eu posso estar dentro de uma boca de tráfego. E estar dentro da casa de Deus. Quero dar uma paradinha aqui para lembrar, gente. Eu procurei, eu não me lembro que livro foi, mas eu tenho certeza. Achei que tivesse sido lido os casos de Chico Xavier, mas não está lá. Algum livro biográfico sobre a vida de Chico Xavier, existe essa narrativa de que o padrinho do Chico o levou para uma casa das moças, né, infelizes, para que ele tivesse a sua primeira experiência sexual. Eu já li. Realmente que ele não estava querendo, né? Mas também para não desagradar o padrinho, ele foi. Mas ele já era muito conhecido. E quando ele adentrou, que o padrinho deixou ele lá de fora, que ele adentrou na casa, as pessoas, as jovens, né, falaram, gente, é o Chico. Oi, Chico. E quando o padrinho voltou para buscá-lo, ele estava rodeado pelas moças, conversando sobre o Evangelho. Maravilhoso, né, gente? Que história linda, gente. É justamente o que o Aloysio está falando. Você pode estar num prostíbulo, numa boca de fumo, mas você está dentro da casa de Deus, conforme nós estudamos aqueles 3 andares, né? A casa de Deus seria a casa mental, equivalente ao sótão, que ele coloca como sótão, nosso superconsciente, a parte das noções superiores, quando nós elevamos nosso pensamento em prece, quando nós louvamos a Deus, quando nós estamos felizes, ou seja, quando nós estamos com o pensamento voltado para o alto, para a espiritualidade, nós estamos na casa de Deus, seja onde for, em que lugar Exatamente. Seja. Tem uma outra história dele, que ficou muito conhecida também, porque ele ia muito num bar lá em Uberaba, cheio de cachaceiro no bar. Aí uma mulher passou e falou, mas Chico, você aqui no bar, né? Ou seja, desprestigiando. Aí ele falou, o bar, basta trocar uma letra, o B pelo L, vira lar. Ele falou isso aí para ela. Então, depende do estado de cada um. Né? Claro, claro. É uma história que eu ouvi antes de ontem, eu acho. Ele trabalhava logo no início, primeiro ele trabalhou na fábrica de tecidos, né? E depois ele começou a trabalhar para ajudar um moço, um comerciante. Inclusive, ele trabalhou 2 anos de graça, ele fazia outros bicos por fora, né? Mas para não deixar o comerciante na mão, porque ele teve um problema financeiro, o comerciante, e ele ficou trabalhando. E nesse lugar onde ele trabalhava, também ia muita gente, assim, e tinha um moço que ia lá muito bêbado, e esse homem sempre falava muito palavrão, destratava os fregueses, e Chico ficava muito irritado, olha só, hein, com ele. Ao ponto de ter uma vez, uma certa feita, ele quis responder, quis botar o moço no lugar dele, né? Mas ele falou, não posso fazer isso. Ele não está, né? Não está. E também, como ele pensou nisso, a mãe dele apareceu para ele e falou, Chico, meu filho,
isso mesmo que você está fazendo é o certo. Muitas vezes, aquele a quem a gente julga, a quem a gente despreza, futuramente pode se transformar em nosso benfeitor. E aí passou um tempo, Chico saiu com o irmão dele, José Xavier, para fazer uma visita, levar algumas que a gente chamaria hoje de cestas básicas, né? Farnéis, alimentos, para as pessoas da região mais pobre de Pedro Leopoldo. E chegando em determinado lugar, tinha casas muito longe, mais longínquas, mais afastadas da cidade, e ele e o irmão tomaram um determinado caminho, baixou uma neblina muito forte, e eles não conseguiam sair daquele local. Era tipo um parque, um bosque, tinha árvores, e eles não conseguiam sair. Então, viram uma casa. E para lá se dirigiram. Bateram a porta, e quem abriu a porta? O, entre aspas, bêbado, cujo nome, acho que é Honorato. Ele, Chico, você por aqui, que bom! Olha só, Chico nunca tinha destratado. Pensou, mas nunca o destratou, né? Entra, quem é esse? É meu irmão. Entrem. Ofereceu alimento para eles, cafezinho, não sei com o quê, e depois ainda saiu com eles determinado caminho para indicar como eles conseguiriam encontrar o retorno. Quando ele ia voltando com o irmão, a mãe apareceu. Viu, meu filho, o que eu disse para você? Também é uma história bonita, né, gente? As histórias de Chico está rodeado de histórias maravilhosas, cada coisa mais linda que a outra. Então, alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos prosseguir? Vamos prosseguir. Então, vamos lá. Fechando. Qualquer lugar. Se eu estiver no terceiro andar da casa mental, ó. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Deus vai estar lá dizendo assim, vem. Agora, subir, porque Deus vai falar, vem, a gente vai estender os bracinhos, né? Que nem menino querendo cola. Fazer, me pega. Deus assim, sobe. André Luiz, na região de sofrimento. É como nós comentamos várias vezes, Deus está em todo o universo. Nós estamos imersos no pensamento de Deus, como os peixes, segundo Allan Kardec disse, né, estão imersos nas águas do oceano. Mas para a gente ter acesso, a gente precisa buscar esse link. Precisa vibrar na sintonia que nós possamos receber a ajuda. E aí ele vai falar sobre... Deixa eu só colocar aqui de novo. Lá, meu Deus, estou abandonado. Clarence estava ali do lado, assim. E o André Luiz não via. Na hora que o André Luiz fez aquela oração doida dele lá, ao Senhor, Criador da vida, né? Aí ele viu o Clarencio. Não é que o Clarencio correu para socorrer ele. O Clarencio estava lá. O que mudou foi a faixa vibratória do André Luiz. Deixa eu ver se eu consigo agora interromper, compartilhar, mas eu vou ter que interromper. Eu acho que eu não consigo mais diminuir, né? Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Então, eu vou colocar aqui, interromper, vou ter que interromper e compartilhar de novo. Compartilhar aqui. Isso aqui, então, gente, é justamente nosso lar. Eu peguei a parte em que André Luiz começa a pedir ajuda, cai em si, né? Caindo em si, como Jesus muitas vezes fala no Evangelho, caindo em si. Vocês estão vendo? Sim, tá dando para ler. Então, vamos lá.
A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. A quem recorrer? Ele está no umbral, uma situação, 8 anos, né? Passando fome, sede, dificuldades de toda a espécie. Quem que poderia ajudá-lo? Meus conhecimentos ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão, levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Isso aqui que é interessante, né? A gente vê que a pessoa continua, dependendo do nível da sintonia, né? Nesse ponto ele estava sintonizado com aquela faixa do umbral. E ainda muito sentindo todos os problemas da matéria, embora ele não estivesse mais vinculado à matéria, mas ainda estava no mental ligado à matéria. Então, ele diz aqui, persistiam as necessidades fisiológicas, olha só, sem modificação. E como necessidades fisiológicas, eu quero acreditar que seriam também as necessidades que a gente tem normalmente, que é o banheiro, né? Castigava-me a fome, todas as fibras. Ele sentia muita fome. E, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso, devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para frente. Olha, gente, isso é muito interessante, né? Se a gente não tem... Por isso que quando Chico Xavier recebeu esse livro, em 1944 ele foi editado, as pessoas diziam que Chico estava louco. Isso era uma criação da mente dele, que não poderia ser. E hoje nós sabemos, com o espiritismo, nas reuniões mediúnicas, os nossos amigos espirituais, a maioria, né, necessitados, infelizes, que nos relatam as experiências pelas quais eles passam, estão passando no momento, muitas vezes estão ali na casa espírita, levados pelos mentores espirituais, mas a mente está no local, né, onde está o tesouro. Onde está o teu coração, está onde está o tesouro, né? O seu tesouro. Então, o tesouro pode ser... psíquico, né? Vícios, né? Exatamente. Psíquico. É psíquico. Então, ele sentia essas necessidades e queria comer. O que ele encontrava ali de verdura muito mirrada naquele terreno árido, né? E água, ele colava à boca aqueles filetes d'água para tomar água. É muito interessante, né? Muita vez suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Imagine, gente, vamos nos colocar no lugar dele. Que situação de pavor, de sofrimento, a pessoa não ter noção de que a vida continua, morrer e, ao mesmo tempo, achar
que não morreu, ou então sabendo que morreu, mas por que vim parar num local desse tipo? O que é isso? Que local é esse? Isso deve ser um pesadelo, eu não estou vivendo isso. Daqui a pouco eu vou acordar e ver que eu estou em outro lugar. E nós sabemos de muitos irmãos, né, que ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, todo o conhecimento, as várias igrejas espalhadas por todo o planeta, de diferentes crenças, mas sempre falando de Deus, falando do Espírito, né, que a alma continua, seja em que nível de continuidade possa ter, mas a pessoa tem essa certeza de que vai continuar. E, de repente, porque ele era materialista, né? E se depara com uma situação dessa. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Não. É impressionante, né? Porque são os hábitos que a pessoa carrega. Ela carrega os mesmos hábitos e fica centrada nas mesmas condições material que ela vivia. Quer dizer, nesse momento, em que casa mental ele estava? Em que lá no sótão, né? Porão. Lá no porãozinho, né? Aqui. Porão. É onde ficam os nossos impulsos inferiores, os instintos, o nosso passado, o registro de nossas encarnações passadas, tudo ali, né? Por isso que, eu não sei se é no livro da dona Ivone, que fala que a maior decepção para o espírito que se suicida é perceber que não morreu e que seus problemas continuam ainda mais agravados. Ainda mais é. A gente tem visto isso muito nas reuniões mediúnicas, né? Isso. Nos atendimentos mediúnicos, a gente vê muito suicida nessa condição, né? E saber que ele não morreu, continua vivendo, né? E desejando que ele viesse a morrer. Né? Exatamente. Eles queriam... A intenção era morrer para se livrar de todos os problemas, conflitos. Apagar, né? Exato. É apagar tudo, né? E quando você chega e descobre que a morte não existe, é só física, e como diz Chiquinho, né? Os problemas continuem ainda mais agravados, é uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. A gente tem que entender, né? Na hora de acolher esses nossos irmãos necessitados, a gente tem que ter realmente muito carinho com eles, tem que se abrir os braços, porque eles estão precisando de colo, né? De acolhimento, de amor. Aconchego. Isso. Então, continuando aqui, não raro olha só isso também. Não sei se vocês se recordam, se vocês leram esse livro, a gente lê, e a gente, quando relê, descobre umas coisas interessantes. Né? Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas. Ele usa a palavra manadas, né? Porque seres inferiores, de repente, se semelhavam até a animais, né? Manadas de seres animalescos, olha só, por isso que ele chamou de manada. Seres animalescos que passavam em bando, qual feras insaciáveis. E se a gente puder, a gente aproveitar a oportunidade para comentar que ele ainda foi muito ajudado nessa situação. Outros teriam sido arrastados por esses irmãozinhos infelizes, e sabe-se lá de que sorte teria sido o sofrimento deles, né? Como já acontece, né? Hoje em dia, não tanto, porque, segundo a gente tem tido informações, ainda existe um umbral e muita gente sofrendo, mas a situação das cavernas, que são as regiões mais profundas de maior sofrimento, né? maior maldade, já não existe mais, né? Os espíritos falavam, né, que estava havendo o esvaziamento dessas regiões, né? Com a participação da própria humanidade. Nesse novo livro do Divaldo, ele fala sobre isso. Regeneração, tem uma intervenção numa caverna, em que eles trazem engenheiros siderais e transportam a caverna inteira, praticamente. O pessoal vai tudo dormindo, vai embora para outro planeta.
Ah, é isso mesmo. Eles tiraram o ambiente inteiro, né? Não tiraram individualmente quem estava ali. Levaram o ambiente inteiro. E teve uma intervenção dessa que a nossa Mãe Santíssima estava lá junto. Madame de Filomeno de Miranda fala. Houve intervenção direta de Maria de Nazaré. Isso é muito emocionante, né? Você vê que nossos irmãos maiores, né, estão cuidando dessas criaturas que persistem em permanecer na ignorância, né? Segundo o Livro dos Espíritos, não existe maldade, existe ignorância. Insistem em permanecer nessa situação de ignorância, um sofrimento atroz que eles buscam esconder, né? Através de outros subterfúgios, e como eles são cuidados, com carinho, mesmo sendo levados para mundos inferiores, mas é tudo com muito carinho, com muita atenção, muita tolerância, muita compreensão, né? O que se vê hoje, Zelda, na realidade, que nós estamos atravessando em termos não só de Brasil, mas de mundo, né? Eu não estou falando mais nem em função da pandemia, né, em si, mas ela tem sido o vilão da história também, né? Uhum. Com os interesses, tanto políticos, os interesses financeiros, o que se ouve, né, pela mídia, né? Nós estamos aqui falando do que se ouve, né? E toda essa situação que permeia o mundo, isso já faz parte dos momentos derradeiros, eu diria assim, dos estertores, né? Das trevas, porque são as últimas oportunidades que foram oferecidas, que estão sendo oferecidas, e que muitos não estão conseguindo entender essa oportunidade, que é uma oportunidade de regeneração, a oportunidade de rever o que fez de errado no passado e não repetir mais no presente. Mas muitos não estão tendo essa condição. Ainda a ganância, o orgulho, a vaidade, o poder, o oportunismo, o fio metal, né? Tudo isso tudo faz parte ainda desses corações que eles estão arraigados ainda, estão envolvidos por essa atmosfera e não conseguem sair. Não conseguem sair não é porque não estão tendo a oportunidade, não, é porque não querem sair. Não querem sair. E tem aquela história, né? Eu não saio porque eu não quero. É uma questão de decisão própria, né? Aí o que vai acontecer? Por mais que a gente veja o que está se vendo, né? Que não tem sido agradável para ninguém, né? Ninguém vai se comprazer com isso, né? A menos aqueles que estão dentro desse mesmo processo vibratório, né? Afora isso, nós estamos vendo que aqueles que não estão compactuando com esse tipo de situação, nós estamos olhando isso com os olhos de piedade Claro. E vendo que serão conduzidos a exemplo desses outros que já foram. Isso está lá no Evangelho. Quando você lê lá, por exemplo, naquele capítulo que fala sobre prece para os criminosos, né? A gente vê que Kardec traz aquela mensagem, eu não lembro mais qual é o espírito, se é Santo Agostinho, se é um bispo lá, ou São Luís, eu não lembro mais quem foi o autor da mensagem, mas que ele fala com todas as letras, que esses corações não encontrarão mais afinidade aqui no mundo que nós estamos vivendo. Pelo processo que nós estamos atravessando agora de mudança, de transformação, saindo de uma era e entrando numa outra era. Entrando considerando no mundo da regeneração. Considerando ainda que muita gente ainda que também não entende o motivo dessa pandemia, se revolta, entra em depressão, entra numa tristeza profunda. Não aproveita a oportunidade que está sendo oferecida e não entende que realmente isso é o caminho melhor para todos nós. Que a gente não conseguiu. E quando a gente fala qualquer coisa nesse sentido, fora do nosso âmbito aqui, do nosso círculo, né, nosso círculo, né? Uhum. Espírita, né? No nosso momento de espíritas, quando você fala isso, fala que nós somos masoquistas,
estamos gostando de viver, de conviver com o sofrimento. Mas não é nada disso, é entendendo que a mensagem é essa, para agora. É o melhor que nós temos para nós agora, porque realmente faz parte desse processo evolutivo, desse processo de regeneração. E esses corações, quer queiramos ou não, com nossa piedade, com o nosso sentimento, com tudo que nós pudermos fazer, fatalmente serão recambiados para mundos onde já estão preparados por questões até de afinidade, que se afinizam com esses corações. Serão, eu vou usar uma expressão aqui, tragados, serão sugados através de um processo magnético. É um processo magnético. Eles serão atraídos através de um processo magnético. E serão levados, porque é a misericórdia divina que está realmente atuando. A oportunidade que eles terão de fazer o que não conseguiram fazer, aproveitando a sua inteligência, a sua disposição, a exemplo daquilo que a gente viu com Paulo, né, que ele conseguiu realmente reverter o seu papel. Lá, esses corações terão essa oportunidade pela deficiência que ainda tem nesses planetas, da tecnologia, de tantas coisas que ainda há por se fazer, como aconteceu aqui na Terra, com os exilados, né? Foram trazidos. De Capela, né? E outros mundos também. E então a questão da lei, né, de causa e efeito, e estão colhendo o que semearam, né? Como não quiseram aproveitar e colocar no seu coração um terreno fértil, infelizmente as sementes que poderiam ter sido plantadas de bem não foram. Vão germinar em outro lugar, né? Exatamente. Vão germinar em outro lugar. Então, vamos lá. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Egeu foi perfeito na explanação dele. Quem estiver no telhado, não desça, né? Exato. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrar orgulhoso. Baixa a cerviz, baixa a cabeça que você consegue pensar. Se você se humilhar, né, você consegue deixar o seu orgulho, a sua vaidade de lado, você consegue enxergar a situação. Olha o sofrimento como educativo aí, né? Perfeito. Ele não sofreu quando encarnado. Ele era de uma família, né, com recursos, tinha todo o seu entorno, os recursos necessários para si e para a sua família. Aí, no plano espiritual, ele passa por esse sofrimento de ter que, a ponto de sorver a lama, de buscar seu alimento. Imagina. Teve medo por não ter abrigo, por não ter onde se recostar. Olha a educação aí do sofrimento. Sem saber a quem recorrer, né? A quem recorrer. Olha a terapia do sofrimento aí. Leva ele a pensar da possibilidade de um autor da vida, fosse onde fosse. Isso é fantástico, né? É fantástico. Confessar a falência do amor próprio, né? Do orgulho. Ele se avaliou aí, olha aí, olha. Impressionante, né? Ele se avaliou no plano espiritual como espírito, já sem o corpo da matéria. Ele fez a introspecção, quer dizer, em qualquer momento, ou aqui ou lá,
será sempre nos oportunizado essa introspecção de nos vermos e aí buscar Jesus, Deus, em nós mesmos. É isso aí. Lembrou de Então, É Deus, verdade. essa condição que ele se submeteu, porque foi impulsionado pelo seu próprio, vamos dizer assim, seus desmandos, né, internos, né, íntimos, né, e foi a alavanca para poder impulsioná-lo a ter um pensamento diferente e alcançar o que ele alcançou depois, né? Foi a alavanca propulsora, né, que mexeu com o seu íntimo, né, a ponto dele chegar e sorver a lama. Ele voltou realmente, ele foi uma condição extrema, né? É Uma verdade. condição, para ser humano, é uma condição extrema de humilhação, né? De humilhação. Isso é Ele se humilhação submeteu a mesmo. essa condição de humilhação, para poder justamente alcançar. Como de vez em quando a gente usa As esses preces. exemplos do Paulo, né? as preces da mãe dele ajudaram muito também. Ah, sim. Sim, Foi isso? sim. Exatamente que foi isso. Ele foi acionado por recursos externos, né? Que foram as preces da mãe. E Deus sabe quantas outras preces também chegaram até ele. Eu sempre uso esse exemplo de Paulo, que para ele poder enxergar, ele teve que ficar cego, né? É muito lindo. Você tem que entender essa metáfora aí, né? E foi além da sarjeta dos encarnados. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi, ele que detestara as religiões, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais. Supremo Autor da Natureza é meu pai. Em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas que me lavou o rosto, deve ter tirado aquela lama, né? Limpado não o corpo, só a alma e o corpo, né? Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Tipo, último recurso, né? Estaria, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor terra dos campos agrestes? Ainda conseguiu pensar nisso, né? Oh, que poesia, hein? Não é? Zelda, você me remeteu aqui a uma situação que eu fiquei até meio emocionado. Lembrar daquela prece que o Lamartine Palhano Júnior fez na nossa reunião de tratamento, que acontecia no sábado, quando ele foi acometido daquele mal físico, né? Uhum. E desenganado até pelos médicos, entre eles, tinha o irmão dele, né, que já havia dado o veredicto, né? Por ser assim uma enfermidade muito agressiva, ele se colocou de joelhos. Você lembra disso? Não. Então você não Lembro da estava nessa situação, reunião. de repente eu não estava, né? Era difícil eu faltar no ambiente, mas sei lá, né? Porque eu não me lembro. Eu sei da Ele se situação, colocou de todo mundo joelho. que passou, né? Foi muito sofrido, né? Ele fez uma prece pedindo perdão a Deus, mas de uma forma que eu nunca vi Palhano fazer aquilo com tanto sentimento, com tanta
com tanto amor e com tanto arrependimento dentro dele, porque ele sabia o que tinha acontecido no passado. Ele sabia, porque inclusive ele revelou isso para nós, depois num livro ele também conta isso, né? Ele havia revelado para mim, para Dalmi, que a gente esteve lá no hospital com ele, ele falou, né, do que se tratava. E ele se colocou em preces, mas foi uma prece tão sentida que eu acho que não teve quem não chorasse. Depois que ele acabou a prece, com aquele silêncio, e só se ouvia as pessoas envolvidas com aquele sentimento dele. Eu nunca mais esqueci disso. E Palhano, uma coisa que eu sempre me lembro é a força de vontade, a determinação. Porque ele doente, o problema era no pulmão, né? Ele sentava-se à máquina no próprio quarto, digitava o máximo que ele conseguia aguentar para produzir as obras dele, que eu sei que são mais de 30 livros que ele publicou, editou. Quando as forças começavam a faltar, ele parava, ia para a cama, deitava, ficava ali um tempinho, tomava os medicamentos que tinha que tomar. Quando ele retornava, quando as forças retornavam, ele voltava. Gente, isso é muito impressionante, né? Ele recebeu uma moratória de 10 anos, né? Injetaram mais fluido vital nele para ele aguentar mais 10 anos. Exatamente, para ele aguentar. E ele conseguiu, acho que, superar, hein? Os livros que ele tinha que escrever, as obras que ele tinha que deixar, de pesquisa, né? Que ele foi um pesquisador emérito, né? Lamartine, Palhano. Estamos falando de Lamartine e Palhano Júnior. Quem quiser maiores detalhes, entre no Google e vai procurar Lamartine, Dr. Lamartine e Palhano Júnior. Microbiologista, PhD e doutorado em microbiologia. Acho que era pós-doutorado. Pós-doutorado, né? E pesquisador espírita. Aqui do... Ele foi reconhecido, inclusive, nos próprios... nos Estados Unidos, né? Isso, ele fez até uma revista com ele de capa, né? Revista mostrando o trabalho dele. E foi um trabalho grandioso, né? E dentro da obra espírita, dentro do espiritismo, os livros dele são fantásticos, né? Maravilhoso. Todos eles. Também podemos colocar na fila para estudar, né? Eu estudo. Eu tenho, inclusive, divulgado aqui junto ao pessoal. É um trabalho que o Sérgio está fazendo, através de ler os livros dele. E sempre que eu posso, eu estou incentivando o pessoal a pesquisar. Vão pesquisar, vão ler, vão estudar. E o livro do Palhano tem muita coisa para oferecer. Hoje mesmo eu falei sobre o livro dele, sobre os sonhos, né, que foi um dos livros dele, da Eusápia Paladino, né, que foi uma grande médium. Todos os livros são vários livros dele, são todos eles. Ele fundou O que é, Chico? Ele chegou a fundar uma instituição de pesquisa, né? Tinha até um nome. Ele fundou a instituição de... Como é que é? Fundação Sociedade. Fundação. Fundação ou Sociedade? Como é que é? Repete, por favor. Era ele, o Wallace. Fundação de Pesquisas é isso? De Pesquisas Espíritas, como é que é? Eu esqueci o nome. Acho que é FESP, não é? Ou a sigla? Eu não estou lembrando. Fundação de Estudos Espíritas. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. Vai continuando aí que eu vou... Bom, é isso que eu dizer. Quando você procura, deixa eu terminar aqui. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Olha que lindo. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus,
Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado, pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos, os cooperadores, a transportarem-me generosamente. Quando me alcançavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Nós só reservamos esse trecho para lembrar sobre a casa mental e sobre como o André Luiz deu um salto do porão para o sótão, não é? Ele estava na parte inferior, no sofrimento, né? Vivendo praticamente com os instintos da fome, da seca, as necessidades fisiológicas. Quando ele decide buscar a ajuda do Pai generoso, todo-poderoso, do Criador, ele dá um salto para a parte do superconsciente, para o muda a sintonia, né? Exatamente. E aí que ele conseguiu a sintonia necessária, porque Clarencio estava ali. No outro capítulo ele vai falar que ele estava ali todo o tempo, mas André Luiz só ouviu quando finalmente ele Mudou de sintonia. A sintonia. Mudou a faixa mental. Aí ele enxergou o Clarencio. Exatamente. Meninos, a gente vai parar por aqui, porque já são 8h08, e no outro sábado, então, a gente continua o vídeo, e se por acaso, que eu estou achando que nós vamos fazer isso, eu estou tentando trazer, cada vez que o Aloysio comenta sobre algum assunto, eu estou tentando trazer esse assunto, acrescentar informações, né? Exatamente. Então, se a gente concluir... Fundação Espírito Santense Fundação Espírito Santense de Pesquisa Espírita. Ok, é isso aí. Isso mesmo. Nessa fundação ele fez várias pesquisas, várias experiências produtivas, havia médiums à disposição para que ele pudesse realizar, né, consultas ele que lançou testes, a varredura, né? A questão da varredura é muito interessante. Da varredura, muito, muito legal. A sigla é essa mesmo, né? FESP, né? FESP. Meus amores, então é isso. Isso que eu ia dizer, se por acaso a gente, não sei se vocês concordam, se a gente terminar o vídeo sem ter terminado a hora do nosso estudo, a gente começar logo o seguinte. Tá bom? Eu vou colocar... Com certeza, concordo. Né, que a gente aí não interrompe o estudo. Então, muito obrigada. Beijos. Nós faremos a nossa prece. Yolanda, Chacu, gratidão. Não eu li Nosso Lar, grifando, mas não lembro nada. Eu já li outra vez, mas mesmo da outra vez... Tem que ler de novo. Eu achei meu livrinho todo grifadinho. Tchau, Helena, querida. Bem-vinda. Tchau, César. Foi muito bom estar com vocês. Tá, um beijo também você. Receber você. Gisele, dê a prece. Bom domingo para todos. Eu vou aqui
E a prece, Gisela? Se Deus quiser.